Fica esperto, porque a Mojang pode adicionar isso já na próxima atualização. Quando a Mojang lançou a Wild Update, ela meio que mentiu, porque, como o nome diz, deveria ser uma atualização selvagem, pois deveria atualizar tudo o que fosse selvagem no jogo, e não só o pântano, o que transformou aquela atualização numa Swamp Update. Fala sério, quando você tá andando por aí no mapa de Minecraft, você não sente que ele é um pouco vazio, que falta alguma coisa? Imagina se cada bioma tivesse seus mobs específicos, tipo um urso pardo na floresta de carvalho escuro, cervos na floresta de taiga, ou algo assim. Ou se tivéssemos mais variantes de todos os tipos de árvores. Porque, por exemplo, as árvores do manguezal, não existe uma árvore igual a outra. Cada árvore é única e aleatória. Imagina se isso fosse aplicado a todas as outras árvores. Ou se a maioria dos biomas do Minecraft tivesse estações do ano, ou até mesmo árvores frutíferas. E se tivéssemos mangueiras no Minecraft, que dessem mangas, obviamente. A gente poderia plantar essas árvores, esperar a árvore crescer, esperar as mangas começarem a crescer e amadurecer, para finalmente poder comer essa manga. Ela pode não ter nada, não dar nenhum efeito legal, mas só o fato de ter várias frutas diferentes já é algo bastante significativo. Você não acha? Isso pode se aplicar a qualquer fruta que nasça em árvore ou não, tipo a melancia ou a jabuticaba que nasce em troncos de árvore. Imagina se tivéssemos uma fruta que nascesse em troncos de árvore. O cacau não conta. Sem falar que nos stories do aplicativo do Xbox, uma vez a Mojang perguntou que fruta a gente quer que seja adicionada no jogo. Essa falta é um pouco rara. Eu vou tentar pôr um print desse story aí na edição, mas ele é um pouco raro, então eu não garanto nada. E se a Mojang pode adicionar uma atualização que muda as vegetações do jogo, ela também pode fazer uma atualização que muda as dimensões do jogo. E não tô falando tipo só uma End Update, mas um End Update também seria legal. Imagina se tivéssemos mobs específicos com mecânicas específicas, frutas que dessem efeitos legais, troncos de árvores legais que só pudessem ser encontrados lá. O End nunca mais seria só uma ilha chata, monótona, que a gente vai só pra matar um dragão genérico e conseguir uma asa de metal. Não, o End realmente ganharia um significado a mais pra nós. Daria mais vontade de jogar Minecraft só para testar esse novo End. Sem falar que a 1.9 atualizou o End, nada mais justo do que a 1.19 não atualizar o End de novo, né? Mas já que essa oportunidade foi perdida, é sonhar com as próximas. Sem falar que a Mojang em 2020 contratou o King Dogs, o Brandon Pierce, que fez o Aether. Isso é praticamente uma prova de que um dia o Aether vai ser adicionado ao Minecraft. Imagina, quando você fizesse aquele portal clássico, você não se decepcionaria e realmente iria pro Aether sem precisar de mods, ou até mesmo aquele suposto portal nas cidades ancestrais que foi adicionado agora na Wild Update. Imagina uma nova dimensão com coisas que nunca imaginamos que poderiam chegar no Minecraft. Isso não seria sensacional? Imagina se essas novas dimensões tivessem novas dungeons que realmente dessem vontade de ir lá pra lutar com o boss, com o chefão que tem lá, em busca de uma recompensa grande. Tipo, você vai na cidade antiga pra conseguir o disco 5 e pra conseguir a bússola de recuperação. Você vai no End pra matar o dragão e para cidades do End e conseguir a Elytra, o Éritro. Isso poderia ter mais esse tipo de coisa no Minecraft, né? Você não concorda comigo? Mas tipo, não precisa ter dungeon nova só em novas dimensões. Pode ter nos lugares que já existem no jogo mesmo, o que nos leva a uma Combat Update. Não adianta nada adicionar novas dimensões, com novos bosses, com novas estruturas e não atualizar o combate. Enquanto os mobs do Minecraft têm 1 milhão de formas de te matar, seja jogando pra cima, invocando um bicho estranho do chão, atirando flechas no corpo a corpo ou de qualquer outra forma, a gente só tem o corpo a corpo na espada, no arco ou besta e poção, e é praticamente isso. Os mobs realmente estão uma vantagem muito maior se comparado a nós. Isso tem que mudar. Imagina se tivéssemos novas armas, por exemplo, um machado que dá mais dano, só que demora mais para o Brutal passar porque ele é mais pesado.
ou uma espada que ataca mais rápido, só que dá menos dano, ou outras armas que não existem no jogo ainda, sei lá. Eu não conheço muitas, então não posso dar muito exemplo. Ou até mesmo dá pra personalizar, deixar bonitinho as suas ferramentas, igual você faz com sua skin no Marketplace, igual eu faço com minhas skins no Marketplace. Não seria incrível? E numa futura atualização, a Mojang não precisa se preocupar em adicionar novos blocos, tipo como ela fez no ponto 16, na ponto 17, 18 e agora na ponto 19. Ela pode adicionar variações para os blocos já existentes, como o próprio King B-Dogs comentou no Twitter há um tempo atrás. Inclusive, no trailer da Wild Update, apareceu uma escada de scam. Isso é basicamente um easter egg de algo que pode chegar no jogo. Imagina se todos os blocos do Minecraft tivessem suas variações. Tipo, imagina se o concreto tivesse suas escadas, suas lajes, seus muros. Imagina que coisa incrível seria. E se você acha que esse easter egg no trailer não é uma grande confirmação assim, só lembre que lá no trailer da ponto 14 teve um easter egg sobre os Skulks, né, Redstone azul, e no trailer da ponto 15 teve aquele easter egg sobre as novas montanhas. Ou até mesmo ainda no trailer da ponto 14 teve um pequeno easter egg que às vezes nem pode ser considerado assim, do personagem principal lançando a espada. E pode ter um easter egg também de uma futura Combat Update, como eu falei agora há pouco. Pro Minecraft ter ideia de tantas adições tão grandes pro jogo, é porque Minecraft realmente deu muito certo. E para descobrir por que Minecraft deu certo, é só clicar nesse vídeo aqui. E lembre-se, eu, Getônio de Oliveira Souza, o Aliskoff, vou lançar o próximo vídeo quando estiver pronto.